Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por nesta quarta-feira, neste dia 29 de janeiro de 2020, mais uma vez, estarmos sendo usados por Ti para levarmos o Seu alimento, a Sua comida que permanece, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde nós estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz para todas as denominações em todo o Brasil que estão pervertendo o Evangelho de Cristo, que estão transformando os altares destas denominações em palcos de shows que não têm fundamentação bíblica, que estão transformando estas denominações em verdadeiros comércios, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito, e 10, versículos 7 e 8, e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Estão transformando as denominações do Brasil em verdadeiros centros comerciais. Hoje o Evangelho ele está sendo usado como fonte de auferir lucros, como fonte de auferir grandes riquezas, grandes divisas. O dízimo e a oferta não são condenáveis, mas tudo tem que ser com ordem, com decência, dentro da palavra de Deus. E nós vamos ver mais uma vez que existe uma medida para o homem pecar, que existe uma medida para essas denominações estarem defraudando o Evangelho de Cristo, que a partir desta medida, Deus não mais vai proteger. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, pedirmos perdão ao nosso Deus, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nosso Deus está falando para o seu povo, para o povo que se chama pelo seu nome, se humilharem, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Portanto, nós temos que nos humilhar, orar, buscar a face de Deus, que é a sua palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Aí ele continua então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a igreja, as denominações, muitas denominações no Brasil, não estão se atendo a isto, não estão ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, estão transgredindo os mandamentos de Deus, mas existe, como está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 16b, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Enquanto não enche a medida da injustiça, Deus ainda socorre, porque certamente sempre o homem paga pelos seus atos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também se fará. E enquanto essa medida da injustiça não está cheia, Deus sempre dará uma nova oportunidade. Mas quando a medida da injustiça se enche, não há mais uma nova oportunidade, a coisa se estanca ali, a coisa para ali, e não há mais oportunidade de retrocesso, não há mais oportunidade de perdão. A pessoa colhe pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua desobediência contínua a Deus, a palavra de Deus. Ele pede perdão, mas volta a transgredir, pede perdão, mas volta a transgredir, Deus está perdoando, mas quando enche a medida da injustiça, não tem mais perdão. Por quê? Porque não há retorno, mas não há mais oportunidade para se voltar a buscar a Deus,
Por quê? Porque a medida já se encheu e aí a pessoa é o fim para essas denominações, essas transgressoras. Não são todas, existem denominações que obedecem à palavra de Deus, existem denominações que não transgridem frontalmente, assim, continuamente a palavra de Deus. Até nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Perfeito aqui neste mundo foi só o Senhor Jesus, mas aquelas que transgridem continuamente, mesmo que peçam perdão e voltam a transgredir, pedem perdão e voltam a transgredir, chega a um limite, a medida da injustiça, quando ela se enche, não há mais retorno, não há mais possibilidade de voltar a pedir perdão. Portanto, nós vamos ver uma passagem muito importante de um rei. Ele teve o coração segundo o coração de Deus, mas pela transgressão do povo que veio antes dele, chegou ao limite, a injustiça se encheu. Portanto, que fica esta palavra exortadora e edificadora para a amada igreja, porque o nosso Deus, já como nós já vimos, nós já falamos, vai ter um dia que nós vamos esclarecer isso, o nosso Deus já preparou o seu exército para vir para o Brasil, e certamente que a Igreja de Cristo no Brasil, as denominações, muitas denominações, vão sofrer grandes perseguições. Portanto, vejamos, 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 21 em diante, a celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do Cordeiro. E aqui nós estamos falando do rei Josias, que o rei Josias foi um rei segundo o coração de Deus, mas chegou um tempo que, mesmo ele fazendo tudo de acordo com o coração de Deus, obedecendo a Deus, fazendo tudo de acordo com a lei de Deus, não teve mais perdão para o povo pelas transgressões passadas, porque a medida da injustiça se encheu. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, e os extirpou Josias, ele acabou com todos eles, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse rei Josias, ele empenhou todo o seu coração em buscar a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Voltemos a 2 Reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Olha só, antes dele não teve, depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, presta bem atenção, todavia o Senhor não demoveu do ardor da sua grande ira com que se ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Portanto, voltemos, 2 Reis, capítulo 23, versículo 26. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém,
que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Portanto, o rei, ele andou, foi um homem segundo o coração de Deus, que antes dele não houve igual, nem depois dele. Nem Davi foi um homem com coração que se convertesse ao Senhor como esse rei Josias, mas por causa da transgressão passada do povo, não houve perdão, e o nosso Deus, ele está trazendo este alerta para as congregações do Brasil que estão defraudando a sua palavra, que estão desobedecendo a sua palavra, que estão usando a sua palavra como fonte de auferir lucros. É de graça que nós recebemos, de graça nós damos, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebeste, de graça dai, capítulo 8, versículo 8b, mas as pessoas não estão dando ouvidos. Acorda, congregação, acorda, povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus, acorda enquanto há tempo, porque o nosso Deus já preparou o seu exército e vai ter uma pregação somente para dizer que exército é este. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus, uma quarta-feira de grandes bênçãos, um resto de final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.